Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, mais uma vez com você aqui, Pastor Sinésio, e o pão nosso de cada dia, a nossa porção diária da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Fique conosco alguns minutinhos, vamos fazer o nosso devocional ao Senhor. Esse é o quadro do seu canal, A Palavra Responde. Nossa leitura do livro de Números, já chegamos ao capítulo 17 e hoje os capítulos 18, 19 e 20. E o tema que eu quero falar com vocês hoje, que antecipei na reflexão anterior, é este aqui: dízimos e ofertas, controvérsias e incompreensão. Um assunto difícil que às vezes alguns pastores e professores até evitam falar sobre eles. Muita controvérsia, muito disque-disque. Eu queria fazer uma pequena análise aqui sobre isso hoje, enfatizando a questão do sustento dos ministros que servem diante do Senhor. Separei dois textos, um falando sobre os sacerdotes e outro falando sobre os levitas. Vamos lá. Sobre o sacerdócio. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e aos seus filhos. Números 18, 8. Depois, dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Números 18, 21. Esses dois textos aqui são esclarecedores quanto a ofertas e dízimos, porque trazem informações que eu tenho certeza a maioria de vocês nunca ouviu. Tristes momentos. Antes de entrar no assunto, vale ressaltar que os capítulos que lemos hoje, de Números 18 ao 20, têm alguns momentos bem tristes na história do povo de Israel, maiormente na vida de Moisés. Por que isso? De imediato, nós vimos a morte de Miriam, a irmã mais velha, aquela mãezona que cuidou de Moisés desde os primeiros momentos. Lembra? Foi ela que acompanhou o cesto no rio, foi ela que ali ardilosamente trouxe a mãe para cuidar de Moisés, para a princesa ali egípcia. Tiveram problemas? Mas fala para mim, quem já não teve uma intrigazinha aí com o seu irmão mais velho ou até o mais novo? Uma coisa natural de família. Segundo momento triste, a reprovação de Moisés e Arão, por um momento de insensatez, por não glorificarem a Deus na questão da rocha ali, falar com a rocha, ele bateu na rocha com ira. Deus então priva os dois de entrarem em Canaã. E o terceiro momento triste é a morte do próprio Arão. Por que eu falei que é triste para Moisés? Ele fica fora da terra e ainda perde os seus dois braços ali, direitos ali, que estão o tempo todo com ele, desde lá no começo da história. Agora, antes mesmo de Deus recolher Arão, ele chama esse homem e dá instruções muito específicas em relação ao sustento dos ministros do altar. Tá? Como eles seriam mantidos em Israel. E temos aí dois grupos. Nós temos o grupo dos sacerdotes. Eles seriam sustentados por todas as ofertas, conforme nós lemos no texto. Todas as ofertas entregues no templo, no tabernáculo, pertenceriam aos sacerdotes, exceção feita aquela parte que era queimada sobre o altar. O que não ia para o altar, o que não era consumido pelas chamas, tudo que sobrava de todas as ofertas, de todos os sacrifícios de animais, cereais, enfim, tudo pertencia a Arão e aos sacerdotes. Então, você vai perceber nisso, queridos, que eles recebiam uma porção muito grande e de qualidade excelente. O segundo grupo, os levitas, seriam sustentados por todos os dízimos da nação israelita. Olha só. Então, também eles receberiam melhor para o seu dia a dia. A exceção no caso dos dízimos dos levitas é que, tendo recebido os dízimos, eles separariam o dízimo dos dízimos, é assim chamado, na lei,
e entregariam também para o grupo dos sacerdotes. Todas as ofertas e todos os dízimos em Israel eram usados para o sustento ministerial. Olha que coisa interessante, né? Isso aqui. Nada disso era usado na organização, na manutenção, nem do tabernáculo e nem do templo. Como que esses lugares eram mantidos, a reforma, a coisa desse tipo? Era feito de outra maneira. Tá? Que também você pode achar isso no Velho Testamento. Era outra maneira que isso era realizado em Israel. Não era por meio de ofertas e dízimos. Isso é uma informação aqui, para você pesquisar e se aprofundar. Vamos lá. Então, sacerdotes e levitas tinham direito ao melhor da terra de Israel. E isso não sou eu que estou dizendo, o Senhor fala isso no texto. Eu dou a vocês o melhor azeite, o melhor vinho, o melhor animal, tudo estou dando para vocês em troca dos serviços que vocês prestam a mim perante o povo. Ok? É isso, sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais a partir de agora. Olha só. São detalhes que talvez você nunca tenha visto nas Escrituras, e eu confesso que só atentei para eles há uns 6 anos atrás. Quando eu fui desafiado a pesquisar um outro tema, a oferta de primícias e a relevância dessa prática para os dias de hoje. Aí nessa pesquisa, eu me deparei com esses dados interessantes que eu apresentei aqui para vocês sobre dízimos e ofertas. Eu passei a ter uma visão diferente de como funcionava dízimos e ofertas no Antigo Testamento. Porque às vezes nós só ouvimos Malaquias 3:10. Ninguém vai além disso. É Malaquias 3:10, ou então até os textos de 2 Coríntios capítulo 8 e 9, cada um contribua ali com alegria diante do Senhor, aquela coisa toda, textos deslocados do contexto, né, na verdade. Mas por quê? No Israel antigo, apesar de saber de todos esses benefícios que sacerdotes e levitas recebiam, por que nós não vemos reclamações? Não vem praticamente nenhuma reclamação, o povo não falar contra isso. Por que, queridos? Havia equilíbrio na aplicação dos recursos. A própria lei mosaica tinha dispositivos ali que protegiam os menos favorecidos. Cuidavam, no mínimo, daquilo que eles necessitavam. Vamos ver? A provisão para os pobres. A lei tinha instruções claras para agricultores ali sobre os pobres. Eu não sei se você já leu isso no Antigo Testamento, mas eles não poderiam, na colheita, colher os cantos, né, da propriedade. Esses cantos ficavam para os menos favorecidos. Eles iam lá tirar o que eles necessitavam. Também ainda no processo de colheita, quando caía uma espiga, o trigo que caía no chão, não poderia ser recolhido, ficava para trás, e os pobres viriam então e colhiam aquele alimento. Temos alguns exemplos práticos disso no livro de Ruth, por exemplo. Olha só. Ruth a Moabita disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Por quê? Eram pobres, tinham voltado a uma situação difícil de Moabe. Você conhece a história de Ruth e Noemi. Até esses dias atrás eu equivoquei com o nome das duas. Então, o que Ruth vai fazer? Né? Ela vai ver quem permitia aí que ela fosse então catar esses alimentos caídos, ir para os cantos da lavoura, para recolher alguma coisa para sobreviver. Então, um exemplo prático aqui. O segundo exemplo, o dízimo do 3º e do 6º ano. Israel vivia em ciclos de ano sabático, né? Eu não sei se você viu ou conhece isso. A cada 6 anos havia o 7º ano, era o ano sabático. E o dízimo do 3º e do 6º ano desse ciclo, ele tinha um cunho diferente. Ele era chamado por alguns como dízimo social. Por quê? Vamos ver. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quando produzido no 3º ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Perceberam? Em outros textos você vai ver que não é só do 3º ano, havia o do 6º ano também. Então, o dízimo aqui, ele sequer era levado ao lugar sagrado. Sequer era levado a uma casa do tesouro. Leia o texto. Ele era juntado nas propriedades, e para ali iam então esses
pessoas em situação de carência, levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Poderiam recolher o que precisassem ali para suas casas e terem alimento nas suas casas. Então, dois exemplos que a gente percebe aí claro nas Escrituras que havia, né, uma preocupação social. E perceba que essa preocupação social, ela vinha tanto do povo, né, ali, os agricultores, quanto do próprio templo. Uma parte do dízimo é separado para esse fim. Agora, nós tivemos abusos ali? Sim. Temos abusos no caso dos filhos de Eli e também dos filhos de Samuel. Ambos cometem abuso da sua posição como sacerdotes diante do Senhor. Mas foram exceções. Apenas 2 casos são citados. Com isso, queridos, eu queria expressar aqui uma opinião pessoal baseada no texto bíblico. Não baseado no que eu penso, mas no que eu entendo desse contexto que o Velho Testamento faz, e não só o Velho, tá? Estou sendo aqui bem sintético nos pensamentos. Eu poderia trazer isso para o Novo Testamento também e mostrar algumas coisas para vocês. Tanto que no meu livro, A Oferta de Primícias, eu falo, né, de Velho e Novo Testamento. Então, não há problema nenhum e os ministros que trabalham nas igrejas tenham uma boa vida. Uma vida tranquila, essa questão financeira, de alimento para suas famílias e cuidado das suas famílias, desde que as igrejas tenham uma preocupação social. Desde que esses líderes encabecem movimentos que vão atender às carências nas suas comunidades quando necessário, se na dele não precisa, que eles então interajam em outras. Poucas igrejas se preocupam com isso. E essas poucas fazem um trabalho, às vezes, bem diminuto. Mas, menos ainda, têm trabalhos consistentes na área social. Então, é necessário que a igreja se posicione com isso. Se as igrejas atuarem, elas vão eliminar muitos problemas, muitas críticas em relação à forma como alguns líderes vivem. Segundo ponto, ligado, né, a isso também, que não haja abusos. Nós vimos que no Velho Testamento, os abusos foram até exceção. Em alguns momentos hoje, a honestidade é a exceção. E aí está o problema. Não pode haver abusos, tem que haver temor na administração do erário, né, sagrado. Aplicação correta. Perceba que lá o dízimo, a parte do dízimo até era separado para a ação social. Então, coisa para a gente pensar. E por último, prestação de contas, interna e externamente. Interna, no mínimo diante da liderança, os ministros têm que dar satisfação dos seus recebimentos. Não da aplicação individual, mas do porquê, como acontece aquilo. E externamente, pastores, líderes, são cidadãos comuns. Ou seja, têm obrigações civis, obrigações perante a legislação do país. Imposto de renda e outras coisas. Tem obrigações iguais às dos demais. Então, queridos, eu quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele fala na primeira carta aos Coríntios. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma maneira, ou melhor, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, podemos viver do Evangelho? Claro que podemos. Os ministros podem viver do Evangelho, os seus pastores podem viver do Evangelho? Podem. Mas todos nós precisamos, todos que estão envolvidos nesse tipo de situação, né? Início de confissão religiosa, nós temos que nos lembrar do social, nos preocupar com abusos e com a prestação de contas. Se nós fizermos isso, nós vamos minimizar, não vamos eliminar, nós vamos minimizar as críticas e murmurações internas e externas quanto aos homens e mulheres de Deus na sua vida financeira. Essa foi a minha meditação para o dia de hoje. Eu espero que edifique a sua vida de alguma maneira. Chegamos ao momento de orarmos, de falarmos com o nosso Deus, falarmos com o Pai. Vamos orar agora? Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos, Deus, pela vida que mais uma vez o Senhor nos concede.
Agradecemos ao Senhor pela provisão, Deus. Agradecemos pela proteção que o Senhor tem, Deus, derramado sobre nós todos os dias, Senhor. Pai eterno, hoje eu quero orar especificamente, Deus, nas questões financeiras envolvendo o teu povo, na questão dos dízimos, na questão das ofertas. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor traga maturidade para a tua igreja, maturidade para a liderança, maturidade para o povo, meu Deus amado. Deus, nós temos visto controvérsias desnecessárias, Pai, coisas que acabam gerando escândalos, que acabam afastando a sociedade da igreja por motivos banais até, meu Deus. Por isso, Senhor, eu peço, Deus líder, sabedoria, bom senso, equilíbrio, temor, para desfrutarem daquilo que o Senhor os concede, Pai. Dê a eles, Deus, a preocupação, Deus, social, Pai. A preocupação que não hajam abusos, a preocupação em prestação de contas, meu Pai eterno. Por outro lado, Deus, também ensina a sua igreja a ser sensível às necessidades dos líderes, dos pastores, Pai. Porque alguns sofrem, Deus, escalados, sofrem, Deus, até de maneira injusta, Senhor. Guarda, meu Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda todos nesse processo. Que a bênção financeira do Senhor recaia sobre toda a tua igreja. Desde o menorzinho, Pai, daquele mais simples, se é que podemos falar dessa forma, porque diante do Senhor todos são iguais, até aqueles que o Senhor colocou em posições mais elevadas. Traz a tua bênção aqui. Traz, Deus, uma maneira de gestão que cuide, Pai, de todos, Deus, conforme nós vimos aqui na sua lei, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai eterno. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Coloca no teu altar, Deus, a família de cada um dos teus filhos. Traz libertação, Senhor, de vícios. Coloca no teu altar, Pai, a família de cada um dos teus filhos. Traz-nos a libertação de vícios, onde há necessidade disso. Traz a libertação de males, traz a cura, faz milagres na vida dos teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus. E que todos nós possamos crescer diante de Ti, de maneira sábia, equilibrada, Deus, Te honrando com tudo, Pai. Inclusive com os recursos que o Senhor nos dá diariamente. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Terminamos a nossa reflexão, queridos. E hoje você viu informações novas sobre o dízimo, mas que isso edifique você, que isso faça você crescer, querer aprender mais, não ir para o lado errado, ok? Sejamos sensatos, porque pequenos momentos de insensatez às vezes nos causam o quê? O que causou na vida de Moisés e Arão? Perderam o privilégio de entrar na terra prometida. Beleza? Bom, a leitura continua, tá? Para amanhã, Números capítulos 21, 22, 23 e 24. Olhe os nossos recados, compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe os seus comentários aí. Faça pedido de oração também, sabia que você pode fazer pedido de oração aí? Aqui no meu site, apalabraresponde.com.br. Enfim, fala conosco aí, nós queremos te abençoar. Tchau, tchau.